Vamos lá, continuando aqui, ó. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. Ele disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Aqui, ó. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. O maior crentão que crê na Bíblia, conhece a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, mais do que a minha e a você, é o diabão e a diaboa. E aí? Se para aquele que já está escrito aqui dentro da palavra de Deus, para ele que está julgado e condenado, ele é o maior crentão, imagine se você continuar nessa pegada, com esse engano dele mesmo, o que vai dar para você? Será que não é o mesmo que está preparado para ele? Fogo, sal, enxofre, porque ele já está julgado e condenado. Sabe por quê? Porque ele é o pai da mentira. E ao você proferir que já é de Deus, que já é de Cristo, que já aceitou ele como seu Salvador, que já reconheceu que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e você não aceitar, você verdadeiramente está mentindo. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Deixa a Bíblia continuar falando para mim e para você. Aqui, ó. Deixa a Bíblia falar para mim e para você. Meus irmãos, mais 2 leiturinhas aí para nós fazermos o fechamento do vídeo com chave de ouro, amém? Tá vendo aí, jovens, como é que faz um fechamento do vídeo ou um fechamento do sermão? Se fosse no púlpito da igreja, eu iria falar assim, ó, meus irmãos, olhar para todos, meus irmãos, mais 2 leiturinhas aí para nós fazermos o fechamento do sermão com chave de ouro, amém? Como é no vídeo, meus irmãos? Mais 2 leiturinhas aí para nós fazermos o fechamento do vídeo com chave de ouro. Mas se o Espírito Santo der para nós acrescentar alguma coisa, nós iremos acrescentar, amém? Mas viu aí como é que fica, ó? Suave, leve e agradável. Pegou para a honra e glória do nosso Eternão? Vamos lá, continuando. Como é, Degrotão, que nós precisamos demonstrar para o Eterno, para os céus, para o Deus, para os anjos, para a humanidade, com o quê? Com a nossa obra. Com a nossa obra. Como assim, Edinaldo? Aceitá-lo, pôr em prática. Eu creio que Deus existe, eu creio que Jesus existe, eu creio que o Espírito Santo existe, eu creio que a graça veio aqui, se fez maldito no madeiro por mim. Ai de mim, se a graça não tivesse vindo aqui se fazer de maldito no madeiro por mim. Ai de mim, se a graça não tivesse vindo aqui, se fazer maldito no madeiro por mim. Só que eu creio em tudo isso, mas agora assim, ó, com a minha obra, como que é a obra? Aceitando a graça, vivendo com a graça, guardando os seus mandamentos, não para se salvar, não para querer ser melhor do que ninguém, mas para permanecer na graça, fazendo a vontade da graça e mantendo o seu nome escrito no livro da vida dele mesmo, do Cordeiro Santo. Amém? Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você, porque pelas nossas obras nós testificamos que nós estamos na graça e a graça em nós. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você. Tiago capítulo 2, verso 24 ao 26. Olha o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você. Vamos pegar daqui, vamos pegar um pouquinho adiante. Aqui, ó. Vamos pegar um pouquinho para trás, aqui, ó. Aí você vai ver fé. Por quê? Porque você também da sua boca, você proferia. Eu tenho fé, a minha fé é inabalável, não sei o que, a minha crença. Olha, eu tenho fé, porque se eu não tivesse fé, eu não cria que Deus me dava fôlego de vida todos os dias.
Eu não cria que Deus me dava oportunidade de vida todo dia, que Deus me abençoava se eu não tivesse fé. Mas vamos ver aqui, porque a fé e as obras têm que andar juntinhas, porque as duas é o resumo da obra. Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você. Aqui, ó. Meus irmãos, vamos ler do verso 14 ao 26, integral. Vamos juntar logo, coligar logo tudo. Tiago, capítulo 2, verso 14 ao 26. Vamos lá, ó. Porque é fé e obra. Você não tem fé? Ah, minha fé é inabalável. Ainda fala assim ainda. A minha fé é inabalável. Mas então vamos ver aqui. Porque a fé sem as obras não vale de nada. Porque não adianta você dizer que Cristo existe, que Deus existe, que você é um homem, isso, aquilo, outro, e você não aceitá-lo, você não ter a prática das boas obras, testificando que você está na graça e a graça em você. Vamos lá aqui, ó. Aqui, ó. A fé sem as obras é morta. O que o texto fala? Tiago, capítulo 2, versos 14 a 26. A fé sem as obras é morta. Aqui, ó. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Aqui, ó. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? De modo nenhum. Deixa a Bíblia continuar falando aqui, ó. Se um irmão ou uma irmã estiverem encarecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Vamos lá, continuando. Porque os mesmos também que dizem, eu tenho fé, se eu não cresce, se não fosse minha fé, eu não cria que Deus me dava fôlego de vida para mim me levantar, me dava trabalho, me livrava de todo mal, isso, aquilo, outro. E às vezes é um muquirana, uma muquirana e por aí vai, um miserável por aí afora, um monte de vaca, vai botando tudo no pacote só por aí afora, que não ajuda ninguém, vai botando tudo no pacote só. Às vezes é até rico, rica, nem os pais não ajudam, não fala nada, não dá nada para os pais e por aí vai. E vai levando a ingratidão por aí afora. Aqui, ó. Assim, ó. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Aqui, ó. Vamos lá, continuando, ó. Aqui, ó. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Porque com as obras, você toma mesmo nas obras. Quem foi que preparou as boas obras? Deus, lembra? Efésios capítulo 2, verso 10. Porque somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. As boas obras. Vamos lá, continuando aqui, ó. Aí, ó. Verso 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e estremecem. Que foi o quê? A abertura do tema. Vamos lá. Tu podes crer que é um só Deus, fazes bem, mas até os demônios creem e estremecem. Aqui, ó, vamos lá, ó. Verso 20 aqui, ó. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato. Aqui, ó. De que a fé sem as obras é inoperante? Você pode ter obra, fazer tudo, e não tem fé, não adianta de nada. Você pode ter fé e não ter as obras, que nós nem faz tanto faz ser um como o outro, os dois têm que andar juntinhos. Deixa a Bíblia falar para nós. Vamos aqui, ó. Ó. Verso 21. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque?
fé e a obra testificou que ele estava botando em prática. Que ele verdadeiramente estava botando em prática o quê? A sua fé, transparecendo a sua fé. Vamos lá, ó. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito foi pelas obras que a fé se consumou. Foi pelas suas obras que a fé, foi pelas obras que a fé se consumou. Porque sem obras é impossível consumar fé. E sem a fé é impossível consumar as obras, porque os dois é coligado, é juntinho. Vamos lá, continuando. Aqui, ó. Verso 23, ó. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Por quê, Edinaldo? Gálatas capítulo 3, verso 6. E foi o caso de Abraão, que creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, verso 7, sabei, pois, que hoje da fé é que são filhos de Abraão. E se nós somos filhos de Abraão, como a Bíblia vai falar para nós, e nós vamos voltar, nós vamos ler também. Lembra se eu falo, se o Espírito Santo desce para mim aqui, coloca na minha mente e no meu coração, que nós também iríamos dar um acréscimo, nós iremos lá em Gálatas. Vamos lá. Porque o que a palavra do nosso Pai fala para nós, verso 8? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Verso 9. De modo que hoje da fé é que são abençoados com o crente Abraão. Por quê? Porque ele creu em Deus, isso foi imputado para a justiça. Mas como? Com as suas obras, com as suas atitudes, com as suas ações. Vamos lá, ó, continuando aqui, ó. Aqui, ó. Verso 24, aqui, ó. Verificais que uma pessoa é justificado por obras e não por fé somente. Somente. E não por fé somente. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. E olha só o que a palavra do nosso Pai continua falando para nós aqui, ó. Aqui, ó. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Continuando aqui, ó. Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. E aí? Agora olha aqui o que a palavra do nosso Pai vai falar para mim e para você aqui, ó. Aqui, ó, lembra? Aqui, ó. Aqui, ó. Gálatas capítulo 3, verso 28 e 29. Aqui, ó. Vamos ler do verso 27 ao 29? Gálatas capítulo 3, verso 27 ao 29, aqui, ó. Aqui, ó. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Por que nós temos que nos batizar? Ah, eu amo a Deus, eu sou de Deus, aquilo. Por quê? Porque isso é a mentira que Satanás estava colocando nos teus lábios. Porque nós precisamos sim falar, ó, eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Agora, o certo, que agrada a Deus, eu ainda não aceitei a Cristo. Eu ainda não aceitei a Cristo como meu Salvador. Eu sei que Ele morreu por mim, mas que Ele tenha misericórdia de mim, que Ele não deixe eu me perder, que Ele me ajude, porque eu sou uma porcaria por aí afora. Isso é o que agrada o Criador, sondando a sinceridade do teu coração. Agora, não as tuas mentiras, dizendo, eu sou de Deus, eu sou de Cristo, eu sou de Deus, já aceitei a Deus. Isso aqui, quando você fala assim, você
já é batizado. Não, nem preciso, nem quero nem saber de batismo. E de igreja, não quero nem saber de igreja. Você lê a Bíblia? Não, também não lê a Bíblia, não. Outro diz, não, eu leio a Bíblia. Eu conheço muitas coisas da Bíblia, mas eu não quero saber de me batizar. Não quero saber de igreja. E por aí vai. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai continua falando para mim e para você. Ó. Aqui, ó. Dessaste. Não pode haver judeu, nem grego, aqui, ó, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Aqui, ó, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Lembra? Você aceita Cristo, igual muitos pastores por aí fora, Deus não defende que gentios é a pior porcaria que tem pelo mundo fora. Continua sendo gentil ainda. Não, e muitos dizem mesmo que ainda assume mesmo, né? Ainda assume. Eu vivo pecando todo dia, vivo pecando toda hora, vai continuar nessa praça. Sabe por quê? Porque Tito capítulo 3, verso 11 diz assim, ó. Pois sabeis que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada, porque a pessoa mesmo se condena. Saindo dos teus lábios, dos seus lábios, eu pego todo dia, eu pego toda hora, porque nós somos uma porcaria, nós vivemos pecando mesmo todo dia, toda hora. Eu não ando pecando todo dia, toda hora, porque eu não sou filho de Satanás, eu não aceitei o meu Salvador para mim tomar o nome dele em vão. Lembra? Êxodo capítulo 20, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E aí sabe o que acontece? O joio no meio do trigo, que dá no mesmo. Aceita Cristo como seu Salvador e quer continuar sendo gentil. Umas porcaria por aí afora. O que gentil tem para oferecer para o eterno? O que o gentil tem para oferecer para o eterno? E quais são as obras dos gentios? Roubo, furto, mentira, lascívia, prostituição, adultério, maldizente, profanos, ingratos, irreverentes, desonram os pais, mães, esposas, namorados, amigos, patrões, funcionários e por aí vai. Isso sim que são os gentios, as práticas dos gentios. Eu gravei um vídeo aí, tem vídeo no canal aí. Se o meu pai colocar na minha mente, no meu coração, não, porque aqui é tudo pelo eterno, se o meu pai colocar na minha mente, no meu coração, para mim fazer um outro vídeo falando a imundícia dos gentios. Já entenderam que eu falei que o gentio era a imundícia por aí afora. E na realidade, quando você pega todo o pacote, faz o resumo da sinopse da conclusão, os gentios são as porcarias por aí afora. E aí, não dá no mesmo? Arrepende-te dos teus maus caminhos, pastores. Arrepende-te dos teus maus caminhos, crentes por aí afora, que anda dizendo que é gentil, eu sou gentil. Não, quando você aceita Cristo como seu Salvador, você já não é mais estrangeiro, nem gentil, nem romano, nem grego, nem nada mais. Você já é uma pessoa em Cristo Jesus, porque quem habita em você é um judeu, quem habita em você quem é não, porque você já é filho de Abraão, cidadãos dos santos e da família de Deus. E quem é que habita em você? O Espírito Santo. Então você não é mais gentil quando você aceita Cristo. E muitos pastores ainda estão por aí afora sendo seduzidos por Satanás. Quando eu chamo essa laia maldita por aí afora, que anda na perdição por aí afora, colocando ovelhas e mais ovelhas, rebanho para se perder por aí afora, ainda tem muitas pessoas que vêm me criticar. Não, eu falo dentro da Bíblia. Os filhos de Deus e os filhos de Satanás. E aí? Alguém vai contender contra a palavra do Eterno? Não, não. E eu sou um pregador da justiça. E eu não posso me desviar do que está escrito. Porque eu não quero sangue de ninguém nas minhas costas, nem tenho sangue de ninguém nas minhas costas. Agora vamos ver o que a Bíblia continua falando para mim e para você. Mas antes de nós entrar aqui, ó, Efésios capítulo 2, verso 17 ao 19. Aqui, ó. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estaveis longe, paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim já não sois estrangeiros e forasteiros, mas com os cidadãos dos santos e sois da família de Deus. E o que era o forasteiro, o estrangeiro? Os gentios. Por que em Êxodo capítulo 20, verso 10 ao 11, já estava escrito ali, ó, concretizando, para que os gentios, para que os forasteiros e peregrinos, os gentios, os forasteiros, os peregrinos, os estrangeiros, já aguardassem o santo sábado do Senhor. Por quê? Porque quando a graça viesse habitar aqui um corpo de carne, para que todos os gentios, os forasteiros e peregrinos, tivessem acesso às mansões celestiais, tivesse o seu passaporte para as mansões celestiais,
já guardasse o santo sábado do Senhor também. Por quê? Porque automaticamente já não ia haver mais judeu, nem grego, nem forasteiro, nem peregrino, nem gentios, nem estrangeiro, nem raça maldita nenhuma mais por aí afora. Porque todos já seriam um em Cristo Jesus. Porque quem era que iria habitar? O próprio Espírito Santo. E Deuteronômio capítulo 5, verso 12 também. Meus irmãos, vamos ler aqui, vamos ler com força. Êxodo capítulo 20, verso 8 ao 11. Vamos ver o que a palavra nos vai falar para nós aqui. E Deuteronômio capítulo 5, verso 12 ao 14 também, vamos? Sim, vamos lá. Êxodo capítulo 20, verso 8 ao 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem animal algum teu, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? E aí, pegou ou não pegou? Repito, não tem problema. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? E do verso 8 ao 10, o que a palavra nos vai falar para mim e para você? Ó? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho. Nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Já o forasteiro, quem era o forasteiro? Os gentios. E agora, Deuteronômio capítulo 5, verso 12 ao 14. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. E quem era o estrangeiro, quem era o forasteiro? Os gentios. E no verso 15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali, com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Pegou como é que a banda toca? Vamos lá, continuando aqui agora. Gálatas capítulo 3, verso 28 ao 29. Vamos recapitular de novo, verso 27, vamos aqui, ó. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Aqui, ó, dessaste. Não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Aqui, ó. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Acabou esse negócio de dizer que eu sou gentil. Acabou. Acabou. Agora aqui, ó. Verso 29 aqui, ó. E se sois de Cristo, também sois descendência de Abraão e herdeiro segundo a promessa. O Espírito Santo, a vida eterna. E aí, entenderam? Olha dentro dos meus olhos. Nós sabemos que há o pecado por ignorância. Nós sabemos disso, do Velho Testamento ao Novo Testamento. De Gênesis a Apocalipse, há o pecado por ignorância. E agora, a você que proferia dos teus lábios, homem e mulher, que não faltou que vocês caírem aqui nesse vídeo, como falei antes, eu já sou de Deus, eu não vou aceitar Jesus, eu não quero saber de aceitar Jesus porque eu já sou de Deus, Ele me conhece, Ele sonda o meu coração. O ladrão da cruz foi salvo no último segundo.
Primeiro, eu já te disse, Deus nunca mais vai vir aqui nesse mundo para estar assim num madeiro, sendo maldito no madeiro por mim, por você, nem por ninguém mais, nem pelo ladrão da cruz que já foi salvo e nem pelo ladrão da cruz que se perdeu, que morreu perdido.